Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Aline e nesse vídeo nós vamos falar sobre limites espirituais. Então, nós vamos falar sobre domínio e controle. Quando essas duas palavrinhas mágicas estão em equilíbrio, nós temos o autodomínio e o autocontrole. Esse equilíbrio é bem interessante. Por quê? Nós temos a automaestria, nós temos inteligência espiritual e inteligência emocional para lidar com as adversidades. Então, nós separamos o que é nosso do que é do outro. Nós conseguimos falar não. Nós conseguimos ler as emoções, senti-las e simplesmente deixá-las ir, cumprindo a função da emoção, lhe quer passar uma mensagem. Nós permitimos que a emoção passe o seu recado, vá embora em paz. Nós não nos agarramos àquele fato, àquela situação. E o autocontrole, que é um superpoder de ter o discernimento daquilo que nós podemos tomar as rédeas da situação e mudar com as nossas atitudes, pensamentos, com sentimentos que nós alimentamos, respeitando os processos, ou então simplesmente deixando de lado, quando nós entendemos que aquilo ali, aquela situação, foge do nosso controle. Agora, o desequilíbrio. Nós temos extremos. A extrema passividade, quando nós deixamos, permitimos que as pessoas nos dominem e nos controlem, quando nós não temos forças para estabelecer limites, nós não conseguimos falar não. Ou então a extrema atividade, quando você está muito ativo e você quer dominar os outros, você quer controlar os outros. E lembrando que esses extremos, na maioria das vezes, nós flutuamos entre extrema passividade e extrema atividade. Vai depender das relações. Às vezes, com uma pessoa, você é mais passivo, você não consegue falar não para aquela pessoa. Aquela pessoa consegue te dominar. E às vezes, em uma outra situação, você controla, você domina, você fala o que tem que fazer, você já tem aquela voz mais ativa, assim, que quer mandar, sabe? Aquela pessoa mais mandona. E às vezes você nem percebe isso, tá? É importante você lembrar que esse processo não significa que você seja assim. Não é o ser real. É um comportamento que acontece por conta de traumas, de emocional desregulado. Algo que acontece com todos nós. Ninguém nasceu perfeito aqui na Terra. Nós passamos por situações traumáticas, às vezes nós demoramos um pouquinho mais para entender, às vezes não. Cada pessoa tem o seu ritmo, tá? Isso não está relacionado ao seu ser. Então, qual que é o tratamento para equilibrar? Nós temos o tratamento emocional, quando nós olhamos para as couraças, nós aprendemos a liberar, permitir o fluxo natural daquelas memórias celulares, daquelas energias que estão estagnadas no nosso corpo, que nós fazemos através do corpo físico, através de terapias, de fala, de hipnose, tem vários tipos de terapia. Nós trabalhamos também em seu nível espiritual a distorção na sua raiz, na anatomia sutil, que eu já vou mostrar aqui o gráfico para você. E nós trabalhamos com o conhecimento. Quando você começa a aprender, entender como funcionam os sistemas, as leis, isso te traz poder para escolher. Então, nós temos o tratamento emocional, físico, nós temos o tratamento espiritual e o tratamento da mente, que é conhecimento, ok? Para fazer o tratamento, eu tenho um método, que é o aterramento com vibração, que nós juntamos os três.
Nós juntamos a liberação das couraças através da vibração. Nós trabalhamos a recodificação, aliás, Mahárika, que é o processo espiritual, e durante a sessão eu te explico, eu passo conhecimento, dependendo daquilo que está acontecendo. Então, nós juntamos as três coisas. Se faz sentido para você, tem um link aqui embaixo, é só você falar comigo. Então, nós vimos aqui que o problema com limites está relacionado a traumas, que é algo que não é do nosso ser real. Nós temos abusos, abandonos, uma percepção equivocada do nosso ser real, uma percepção equivocada da realidade. Então, o primeiro passo é acolher essa vulnerabilidade que é ser humano. Aqui que entra a parte bem interessante, que nós vamos para o espiritual, para o conhecimento agora, que muitos de nós já percebemos que nós fazemos parte da fonte criadora, certo? Nós somos fragmentos da fonte. Nós estamos dentro da fonte criadora. E com os estudos da ciência queilôntica, nós aprendemos como que funciona esse processo. Então é interessante porque ao mesmo tempo que nós fazemos parte da fonte, nós fazemos parte do corpo de Deus, nós não somos Deus. Porque Deus é o todo, nós somos um fragmento. Então, aqui nós começamos a aprender sobre limites. Ou, quando nossa percepção está distorcida, nós queremos dominar os outros ou esperamos que os outros nos salvem. E nós vamos trabalhar o alinhamento, encontrar um caminho do meio, que é eu faço parte, mas vou respeitar os processos, as etapas. Então, para começar o nosso entendimento, nós temos uma criptografia. Criptografia é um código. Nós temos um programa matemático. Nós temos a estrutura da grade Katara nível 1, a árvore 12, que é essa estrutura aqui, o modelo escalar principal. Tudo que existe na forma manifesta contém uma criptografia, um programa matemático que determina como a forma manifesta evolui e funciona. Uma criptografia Christie refere-se ao programa matemático da grade Katara. As estruturas que evoluem e se expandem a partir da criptografia Christie têm um fluxo eterno e um refluxo de energia do e para o eterno campo de consciência da fonte divina. Então, nós temos esse sentimento de que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Nós fazemos parte de algo maior. E quando acontece alguma situação, nós voltamos para Deus para resolver isso. E esse voltar para Deus para resolver a situação inclui receber ajuda externa. Então, nós abrimos espaço no nosso coração para Deus mostrar, a fonte criadora ou a inteligência universal, mostrar caminhos, mostrar conhecimentos, formas para resolver aquela situação. Nós temos conexões. Tá? O sistema crístico, que vem aqui da criptografia Christie, é um sistema de interdependência. A extrema independência, quando nós acreditamos que não precisamos de ninguém, é um desequilíbrio. E nós acreditamos que somos superiores, que nós temos todas as respostas. E eu entendo esse processo porque existem histórias por trás desse pensamento. Fechar a jornada é um barulhão ali fora. Existem histórias da sua origem, da sua família, quando você chegou aqui, experiências às vezes traumáticas, dores que não foram olhadas.
Então, a independência ao extremo é uma forma de proteção, é um mecanismo do seu corpo, da sua estrutura, do seu cérebro, para te proteger, como se as pessoas pudessem ou fossem te atacar. E aqui a diferença é que quando nós encontramos esse caminho de voltar para casa, nós encontramos o equilíbrio entre dar apoio e permitir que o outro floresça, não querer sobrepor a luz do outro, não querer dominar o outro. Porque esses limites espirituais, nós estamos falando também de fascinação espiritual. Às vezes nós entramos em fascinação espiritual, nós acreditamos que eu sou o salvador, eu tenho o dom para salvar o outro, sendo que todos nós viemos do mesmo lugar. Então, dons que foram desenvolvidos por nós, que são muito bonitos, dons espirituais, podem ser colocados a serviço para ensinar o outro, para compartilhar com o outro para que ele encontre o próprio caminho dele. E quando nós encontramos esse caminho de alimentação interno, nós saímos dessa necessidade de aprovação, necessidade de que o outro nos aplauda, nos valide. E isso que eu estou te falando não tira o brilho, não tira a importância de conectar com o outro e da ajuda mútua. Porque Deus, a fonte do universo, entrega para nós através dos outros. Então, quando nós estamos abertos para nos conectar através da nossa consciência crística, nós estamos na troca com equilíbrio. Nós damos e recebemos em equilíbrio. Nós temos momentos de atividade, o ativo, e os momentos de passividade, o passivo, em equilíbrio. É o equilíbrio entre feminino e masculino, isso dentro de nós. Quando nós falamos aqui código Christ, escrito com K, porque nós temos um som, e quando estamos no processo de criação dessas partículas, dos campos, nós temos um som, Karaya Satyahala. Então, Christ vem desse som. Papai, eu vou escrever aqui. Aí ele vem desse som. Karaya Satyahala. Karaya Satyahala. Nós temos as 7 encriptações vibracionais, as primeiras. Então, quando está fazendo a espiral, nós temos o Karayasa Chahala. Aí você pega aqui a primeira letra, nós temos código Christ. É um som. O som cria. Nós estamos falando de processo de criação. O som junto com a luz. O campo de consciência da fonte de Deus. O campo de consciência da fonte de Deus é feito de Itahur, consciente. Não quantificável, frio, pré-substância, o primeiro estado original de pré-substância que é indelevelmente codificado com a criptografia matemática original da criação da assinatura de radiação da grade catária de 12 pontos. Então, motivo por ter esses 12 pontos. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o campo da consciência de Deus. Então, nós temos aqui um campo eterno, de criação infinita. O infinito não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele simplesmente é. Então, nós temos uma parte que é cognoscível, aquilo que nós daqui conseguimos enxergar, nós conseguimos ver, daqui da matéria, da terceira dimensão, e existe uma parte que nós não conseguimos.
Então, nós fazemos parte da fonte, mas nós não somos o total. Nossa consciência está fragmentada. Então, respeitar esse limite é muito importante. Esse limite nos traz a consciência de processos, a consciência de aprender, praticar, errar. Todos nós vamos errar, ter humildade de aceitar, a humildade de fazer a restauração, de conversar sobre o erro, de fazer diferente, a humildade de aceitar que os outros vão errar também, a humildade de entender que nós não temos todas as respostas, que nós conhecemos uma parte. Bolhas de criação, Eyadin. A fonte divina experimenta sua própria natureza eterna como número inquantificável de pontos de consciência imóveis, que existem simultaneamente. Nossa, minha língua travou aqui, mas não trava a língua, que existem simultaneamente chamados Eiadi. A estes ocorrem perpetuamente e são criados através do ritmo intrínseco de expansão e contração perpétua do campo-fonte de pré-substância e taor, que representa o espírito eterno da fonte de Deus. Esse movimento, esse ritmo de expansão e contração, nós temos fissão e fusão. A fissão expande. Quando nós temos a expansão, nós temos a percepção de energia neutra, energia magnética, energia elétrica, energia feminina, energia masculina. No momento de expansão. No momento de contração, nós temos a volta à unidade. Nós voltamos ao todo. Aí nós expandimos, nós contraímos, expandimos, contraímos. Esse movimento de expansão e contração, ele existe no microcosmos e no macrocosmos. Então, nós temos um movimento das células, dos átomos do nosso corpo, isso em vários níveis, as dimensões, a um nível multidimensional. Nós temos um movimento também do sistema solar, da galáxia e assim por diante. E esses movimentos de corpos maiores, a nossa percepção é diferente. Então, nós vamos perceber essa expansão e essa contração, né? A expansão como um movimento que demore, a contração, um movimento que demora também, porque é proporcional ao tamanho do corpo. Então, nos processos de ativação, quando nós estamos trabalhando os corpos sutis, nós podemos perceber esse movimento de expansão e contração, um movimento minúsculo, que vai vibrar, vai começar a vibrar internamente. Você vai sentindo um piscar, uma vibração, como se fosse um zumbidinho, um som que pode ter ritmos diferentes, porque esses ritmos estão relacionados a dimensões. Os pontos imóveis EAD existem suspensos dentro do campo de fonte infinito como bolhas esféricas vivas de criação, contendo um número infinito de domínios de realidade manifestados, de movimento perpétuo de vida eterna, altamente organizados, estruturados e coexistentes. Então, nós temos aqui 7 níveis corporais hidroacústicos concêntricos primários de criação de bolha infrassom e AD, que são esferas dentro de esferas. Eu vou fazer uma pausa aqui antes de explicar isso, sobre esses nomes complicados e toda essa ciência aqui, tá? Isso aqui é importante. Esse material que eu estou passando para vocês, os slides, são materiais traduzidos de escrituras antigas, que vêm das placas CDT. Quem não conhece, eu vou colocar um link aqui embaixo com o artigo explicando o que são essas placas. Então, é importante. Lembra que eu falei sobre conhecimento? A forma para nós trabalharmos os nossos limites espirituais é com tratamento
olhar para as nossas dores emocionais e o nosso corpo físico, e, consequentemente, para a mente também, né? Fazer o trabalho espiritual e ter conhecimento. Então, ter conhecimento sobre multidimensionalidade vai ajudar no processo de autodomínio, porque existem seres que têm esse conhecimento e estão em desequilíbrio. Então, o que nós estamos fazendo aqui é trazer equilíbrio para todo mundo que quiser, para todas as pessoas que quiser aproximar em nível de conhecimento. Porque ter conhecimento não significa que a pessoa está em equilíbrio, ela tem conhecimento. Mas nós precisamos da cura emocional, que é um processo físico, da cura espiritual. Aí junta essa tríade, aí nós temos um equilíbrio. Você tem conhecimento, está em paz com as suas emoções, com o seu corpo físico e em paz espiritualmente. Tá? Então, eu sei que tem nomes complicados aqui, às vezes a gente tem que fazer um esforço para aprender, mas é passar dessa forma realmente para te ajudar a acender a sua chama, para você deslanchar como mestre de si mesmo, beleza? Então, tem nomes aqui como EAD. EAD é nome Anuhasi, é a linguagem antiga, de quando a nossa matriz de tempo foi criada. Fala sobre as primeiras semeaduras, primeiras existências, raças, aqui na nossa matriz de tempo. Então, traz uma memória de casa. Até porque tem certos nomes aqui que não tem nem a tradução para o português, sabe? Não tem esse detalhe. Então, é importante fazer esse esforço para aprender. Eu sei que nomes diferentes, teorias diferentes, exigem um pouco mais do nosso cérebro, mas é importante para juntar a tríade. Aí você encontra o equilíbrio. Então, vamos lá. Então, esferas concêntricas são bolhas dentro de bolhas. É esse diagrama que nós estamos vendo aqui. O corpo EAD local serve como a identidade de energia-fonte para a criação manifesta local, na qual as identidades divinas próprias, individualizadas, semeiam corpos hidroacústicos e infrassom de bolhas de criação EAD locais, para alcançar a materialização direta através da manifestação consciente. Então, nós temos um processo que vão criando bolhas dentro de bolhas para nós estarmos aqui, tá? Ah, e só mais um ponto importante. O conhecimento é passado para você avaliar se faz sentido para você, porque isso faz parte da automaestria. Você estuda, avalia. Faz sentido, ok? Não faz sentido? Não faz sentido. Então, nós temos 7 níveis primários, corporais hidroacústicos e infrações de bolhas de criação EAD concêntricos primários, com seus campos de fonte locais inerentes dentro da ordem cósmica, chamados criação de degrau de escada. Nós temos o nível cósmico, universal, galáctico, sistemas solares, celestial ou planetário, espécies e pessoal. Espécies aqui são as raças. Então, a fonte criadora, que é uma criação infinita de consciência, que nós vimos no slide anterior, tem tudo dentro, certo? E ela quer experimentar a materialização. Para a fonte estar aqui, ela precisa descer em padrão vibracional, de oscilação vibracional, porque a oscilação é a luz, é o masculino, e a vibração é o som, é o feminino. Ela precisa descer em oscilação vibracional. Para acontecer a criação, essa materialização, nós temos bolhas criadas dentro de bolhas. São as esferas concêntricas que reduzem a frequência, vai fragmentando. Então, nós temos o processo de fragmentação, que é a criação em degrau de escada. Nós temos as bolhas secundárias, a bolha de criação EAD secundárias,
que elas estão contidas em várias expressões inerentes às sete bolhas primárias. Níveis corporais hidroacústicos com centros de criação de bolha infrassom EAD. Eles incluem a encarnação pessoal, o pessoal individual, provável individual, celular pessoal e atômico pessoal. Então, nós temos aqui na estrutura da alma 12 fractais, 12 seres encarnados. Aí nós temos dessa, dessa estrutura aqui, né, um fractal, a pessoa individual. Essa pessoa individual tem um provável individual. Nós temos aqui a probabilidade, nós temos um campo de probabilidade pessoal. E nós temos experiências, passado, presente e futuro dentro dessa probabilidade. E nós temos as memórias celulares, celular pessoal e atômico pessoal, que são esferas dentro de esferas. Nós temos toda essa estrutura aqui. Então, nós temos aqui uma pessoa individual, um fractal, dentro da estrutura alma. Nós temos um pedacinho da fonte. Então, nós temos um limite. O que esse ser encarnado é capaz de fazer? Quais são as limitações desse ser? Nós fazemos parte da fonte, ok? Mas o nosso desejo precisa estar no fluxo, precisa respeitar o desejo do coleguinha que está ao lado, do outro fractal, porque ele também faz parte da fonte. Aí, quando nós não temos esses limites claros, nós acreditamos que podemos ter os nossos desejos atendidos. Às vezes nós damos birra para que aquilo aconteça no nosso tempo, do nosso jeito, um sentimento de falta. E agora nós estamos tendo a consciência que esses pensamentos, essas vontades vêm de feridas, de programações, das couraças. O esquecimento de como funciona o todo. Como entrar em harmonia, entrar no fluxo com o todo. Esse esquecimento vem da distorção, de distorções, aliás, nessa estrutura. Essa estrutura, a grade de Katara, tem programações em cada uma dessas esferas que cria o nosso corpo físico. Então, nós temos esses pontos aqui, esses centros, conectados a partes do nosso corpo. Cada centro que tem uma programação está conectado a um fio de DNA, a um chakra, a uma linha axotonal. Você junta aqui três centros, nós temos uma densidade, a densidade de uma matéria grosseira, que é essa daqui, matéria feita de carbono. Você tem um escudo tridimensional, o escudo telúrico da identidade encarnada, um fractal, é uma pessoa individual. Um escudo de matéria bruta, dimensões 1, 2 e 3, de 1 a 3. Então, nesse escudo aqui, nós temos uma percepção da realidade, nós temos sentidos, sentidos sensoriais, nós temos visão, tato, paladar, olfato e audição, correspondentes a esse escudo. Então, nós temos uma limitação, não é verdade? Nós não conseguimos enxergar a densidade acima, semitérica, dimensões 4, 5 e 6. Nós não conseguimos ver. Na grande maioria, agora que tem um detalhe aqui que nós vamos avançar nos nossos conhecimentos. A grande maioria das pessoas não conseguem enxergar o plano espiritual. Às vezes você tem mediunidade
A maioria das pessoas que chegam aqui tem abertura para os planos espirituais, pelos assuntos que eu trago. Então, às vezes você vê um anjo, um mentor, mas a sua mãe não vê. Então, tem algo que você está aprendendo a expandir, muito provavelmente. Quando nós vamos aqui para a densidade 2, o escudo dorádico, da identidade da alma, nós temos escudos de matéria semitérica, dimensões 4, 5 e 6. Aqui, nesse espaço, nós vamos expandir os nossos limites. Nós temos áudio e visão interno, nós conseguimos ler memórias celulares, nós temos telepatia, nós conseguimos ler assinaturas de energia. Nós temos o sentido Merkaba de acreção de frequência energética mais apurado. Então, nós conseguimos enxergar seres, nós conseguimos ter comunicação telepática, que nós estamos trabalhando fios de DNA correspondentes a essa estrutura. Aí, quando nós não temos limites espirituais claros estabelecidos, nós podemos entrar na fascinação espiritual, em desequilíbrio. Momentos que não são propícios para trabalhar a espiritualidade, nós estamos trabalhando. Aí nós temos aquela característica do médium esponja, que é absorver a energia do lugar. Aí você vai a uma festa, você fica mal, você fica doente, porque você está sentindo todo o campo daquelas pessoas que estão bebendo, estão fumando, tá acontecendo várias coisas ali, aí já entra o nosso julgamento, algo que faz parte do ser humano, aprender a lidar com o julgamento, transformar o julgamento em curiosidade, para entender a história do outro, por que que ele faz isso. Então, entram várias situações que aí você acha que os seus dons espirituais, a sua percepção sensorial superior, que é a mediunidade, é um fardo, que é algo ruim, que é um sacrifício. Que tem algo que precisa ser aprendido, algo que precisa ser estabelecido limites, de dentro para fora. Aí, às vezes você trabalha demais ou trabalha de menos, fica nessa desregulação, certo? Então, à medida que nós vamos subindo aqui nessa estrutura, nesses escudos, nós temos um limite que vai expandindo, um conhecimento, você vai crescendo a sua energia, você expande. Mas quando você chega aqui, por exemplo, no escudo marrárico, você tem a consciência que você tem um Cristo pessoal, que nas dimensões 10, 11 e 12 você é Cristo, isso não significa que você é Deus. Você faz parte de Deus. Você faz parte de Deus, mas você respeita as outras partes de Deus também. Você entende? Eu sou Deus porque eu faço parte de Deus, eu sou uma parte dele. Mas não tem como eu impor nada. Porque às vezes vem um peso também, quando você vai estudar a ciência quilôntica, às vezes vem um peso assim, poxa, eu tenho um Cristo pessoal. E agora o que eu vou fazer? Porque às vezes vem um peso de, sabe, de uma responsabilidade, uma autocobrança que você precisa resolver sua vida por inteiro, que você tem que dar certo com todo mundo, que nada mais vai te acontecer. E não é bem assim. Porque esse Cristo, ele está em um campo, que aí nós voltamos aqui, olha, mas nós temos esferas concêntricas. Esse Cristo está em um campo cheio de Cristos também, que tem vontades, que tem necessidades também. Não é só a necessidade do seu Cristo. Não é só porque você quer namorar aquela pessoa que tem que acontecer, né? O processo de cocriação, que às vezes nós confundimos isso. Não é só porque você quer que vai acontecer. Mas será que a outra pessoa quer também? Será que esse caminho que você está querendo é o que contribui com o todo?
Será que não tem ainda feridas que estão querendo direcionar o seu caminho, te guiar, que são as couraças? Nós temos 7 couraças. A couraça dos olhos. Essa couraça impede que você veja a realidade, impede de te ver como você é. Então, às vezes, essa couraça está querendo forçar algo que Deus que habita em você tá falando que vai te trazer problema, é incoerente. Que no subconsciente, ali no fundinho da alma, no subconsciente, tem dor, tem desejo de manipulação, desejo de vingança. E não é porque tem esses desejos que você é uma pessoa ruim, entende? Lembra no começo da nossa aula? Não é isso, não é o seu ser. É algo que ainda precisa ser curado, que precisa ser trabalhado. Então, trabalhar esses limites e os escudos, e expandir os escudos, expandir os limites e ter uma consciência expandida, não significa arrogância. Não significa, pelo contrário, é humildade. Significa humildade de você ver tanta luz em você e, ao mesmo tempo, ter que respeitar os processos. Não é porque você tem muita luz, que você está expandindo a sua consciência para o escudo teúrico, que tudo vai acontecer do jeito que você quer, na hora que você quer. Porque existem etapas. Para você colher, você precisa. Muitas vezes, nós estando aqui na matéria, nós vamos precisar limpar o terreno, porque tem sementes plantadas lá atrás que produziram ervas daninhas. Vai ter que limpar o terreno. Mas vai ter que limpar, preparar o solo, às vezes tem que dar uma nutrida no solo, adubar, plantar a semente. Aí você vai aguar, aí vai ter que adubar de novo. Às vezes nem é aquele solo que você tem que plantar, é em um outro solo. Aí você vai cuidar daquela sementinha, você vai esperar, porque às vezes a nossa impaciência quer cutucar, tirar a semente antes dela germinar, e aí atrapalha o processo todo, atrasa, entre aspas, por conta da nossa impaciência. Então, mesmo que nós tenhamos uma consciência de sobre-alma, aqui das dimensões 7, 8, 9, que cada um desses centros são dimensões. Mesmo tendo essa consciência, respeitar processos, respeitar etapas, respeitar as pessoas, não forçar a barra, sabe? Mesmo com essa consciência, respeitar cada fase. Quando você respeita as suas fases, você respeita a fase dos outros, a consciência dos outros. E isso que inclui sair da competição. Porque quando nós entramos, domínio e controle, que são as palavras-chave dos limites espirituais, domínio e controle. Nós temos guerras, guerras espirituais, competição, comparação. Isso no seu desequilíbrio, é que você entra no equilíbrio, você entra na paz, que é o entendimento. Tem processos, existem etapas, porque os processos e etapas fazem parte da evolução. Eu estou evoluindo. Eu faço parte da fonte, portanto, fonte eu também sou, mas sou um pedaço da fonte. Né? Para ser a fonte, ser Deus, eu preciso integrar o todo. Aí o todo é o completo, aí nós já não vamos estar aqui na matéria mais. Porque estar aqui na Terra implica evolução, aprendizado, erros, é um processo inerente à fragmentação. Você completou, não faz mais sentido estar aqui. Então, você vai deixar o corpo e vai para outro lugar. Que é esse paradigma. Eu sou e não sou ao mesmo tempo. Eu entendo o que eu sou, eu posso expressar como Deus, mas respeitando o meu limite dentro desses escudos. Eu tenho um limite dentro disso aqui. Esses escudos aqui
refere-se a, eles são conectados à Mérkaba, tá? Referentes à Mérkaba. É a sua fase telúrica, a fase dorádica, teúrica, marrárica. É Mérkaba também, é veículo para acessar as consciências, né? Os níveis de consciência dentro da sua própria estrutura. Certinho? Bom, pessoal, essa é a nossa aula. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Gratidão. Eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui em cima para você continuar os seus estudos. Até mais. Tchau, tchau.